Ela foi acusada de destruir a própria família. Carregou uma culpa que não era só dela, até Deus revelar a verdade que ninguém quis encarar. A culpa é sua. Se você tivesse sido uma esposa melhor, nada disso teria acontecido. A frase foi dita sem piedade, na frente de todos, durante um almoço que deveria ser em família. Patrícia sentiu o rosto queimar, o estômago embrulhar e a vontade de desaparecer ali mesmo. Ninguém a defendeu. O marido permaneceu em silêncio, olhando para o prato, enquanto ela era julgada como se fosse a única responsável pelo fracasso daquele casamento. Patrícia nunca foi perfeita, mas sempre foi presente. Trabalhou fora, cuidou da casa, dos filhos, das contas. Abriu mão de sonhos pessoais para sustentar os sonhos da família. No início do casamento, havia carinho, parceria, conversa. Com o tempo vieram as ausências, os atrasos, as respostas curtas. É só estresse do trabalho, ele dizia. Ela acreditava, ou queria acreditar. As discussões começaram pequenas. Falta de diálogo, cansaço acumulado, expectativas não faladas. Patrícia tentava conversar. A gente está se perdendo, dizia. Você dramatiza demais, ele respondia. E o silêncio vencia de novo. Quando o casamento acabou, não foi de uma vez. Foi aos poucos. Frio, distância, solidão, dentro da própria casa. Quando a separação se tornou oficial, a família do marido apontou o dedo. Mulher difícil. Controladora, nunca foi boa o suficiente. Patrícia ouvia tudo e começava a acreditar. O ponto de quebra veio quando o próprio filho, influenciado por comentários, perguntou: Mãe, você e o pai se separaram por sua causa? A pergunta atravessou o peito dela como faca. Patrícia se trancou no quarto e chorou em silêncio. Eu falhei em tudo, pensou. Como mulher, como esposa, como mãe. Os dias seguintes foram de culpa constante. Patrícia revisava cada conversa, cada briga, cada decisão. Se eu tivesse sido mais paciente, se eu tivesse ficado calada. A culpa virou companhia diária. No trabalho, errava coisas simples. Em casa, sentia-se um peso. Evitava amigos, evitava falar da própria vida. Eu não quero que ninguém escolha um lado, dizia. Na verdade, ela já tinha sido julgada. Uma noite, sozinha no quarto, sentou no chão e falou com Deus, depois de muito tempo. Se tudo isso é culpa minha, me mostra menos. Disse, chorando. Mas se não for, me livra desse peso, porque eu não aguento mais carregar sozinha. O silêncio veio primeiro, mas junto com ele, algo começou a clarear. Patrícia lembrou de quantas vezes tentou salvar o casamento sozinha, de quantas vezes pediu diálogo, de quantas vezes foi ignorada. Eu não destruí tudo sozinha, menos sussurrou, pela primeira vez. Algumas semanas depois, aceitou o convite de uma amiga para ir à igreja. Entrou tímida, sentou no fundo. O louvor falava de Deus que não acusa, que cura feridas escondidas, que separa culpa de responsabilidade. Patrícia chorou sem controle. A palavra daquela noite falava sobre carregar fardos que não são nossos. Nem toda a culpa que jogam em você vem de Deus, disse o pastor. Aquilo libertou algo dentro dela. Patrícia começou a buscar ajuda. Terapia, oração, conversas sinceras. Pela primeira vez, não para salvar um relacionamento, mas para salvar a si mesma. Aprendeu a reconhecer erros reais, sem aceitar acusações injustas. Em uma conversa difícil com o ex-marido, ouviu algo inesperado. Eu também errei, ele disse, com os olhos baixos. Eu me afastei antes de ir embora. Não foi um pedido de perdão completo, mas foi verdade. E isso tirou um peso enorme dos ombros dela. A família dele continuou distante. Algumas pessoas nunca voltaram atrás. Mas Patrícia já não precisava da absolvição delas. Deus já sabe a verdade, pensava. Sozinha, numa noite tranquila, ajoelhou ao lado da cama. Obrigada, Deus, por me mostrar que eu não sou o rótulo que colocaram em mim. Ela entendeu que relacionamentos acabam por falhas compartilhadas, não por um único culpado. Que assumir erros
não significa aceitar humilhação, que Deus não constrói recomeços em cima de culpa falsa. Com o tempo, Patrícia voltou a sorrir. Reconstruiu a relação com os filhos, com diálogo e presença. Passou a se respeitar mais. Não se explicava para todo mundo. Aprendeu limites. Talvez hoje você esteja carregando uma culpa que colocaram sobre você. Talvez esteja se punindo por algo que não foi só sua responsabilidade. Deus não é acusador. Ele é restaurador. Ele separa mentira de verdade e devolve identidade a quem foi esmagado pela culpa. Se essa história falou com você, escreva "Eu preciso de Deus" nos comentários e compartilhe com alguém que está carregando um peso emocional injusto. Deus não te chama de culpado. Ele te chama de filho. Isso muda tudo.